Essas são as 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. São 5 fases do luto. A nossa primeira fase do luto, que é a negação, é onde a pessoa envolve uma dificuldade em aceitar a perca. A pessoa, ela pode se sentir em choque ou incapaz de acreditar no que aconteceu, que é a perca de alguém. No contexto cristão agora, quero falar, essa negação ela pode estar ligada à dor de ter que lidar com a realidade da morte. Algo que muitas vezes é difícil de compreender. Fase da negação, eu quero trazer alguns versículos, 2 versículos que vão falar um pouco sobre a negação. Lá em João 11, do 21 ao 23, quando Marta fala para Jesus que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está falando sobre Lázaro, Se Jesus estivesse lá, Lázaro talvez não teria morrido. Então Marta estava em negação sobre o poder de Jesus de superar até mesmo a morte, Nesse caso, Jesus, ele reafirma para ela, e que ele é a ressurreição e a vida. E lá em Salmos 34:18 fala: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso quer dizer o quê? Que mesmo em meio à negação, Deus está próximo. Então agora nós vamos falar sobre a raiva. A fase da raiva é marcada por sentimentos de injustiça, de revolta. A pessoa, ela pode chegar a questionar a Deus e perguntar o porquê, ou até mesmo se sentir traída pela perda. Esses sentimentos são normais. E do ponto de vista cristão, Deus compreende essa dor e não nos condena por expressá-la, porque Deus entende o nosso coração. Ele sabe que às vezes nós falamos as coisas porque estamos com raiva e Ele é misericordioso, certo? Lá em Jó 7:11 fala: por isso não reprimei a minha boca, na angústia do meu espírito queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó, ele expressa sua raiva e sua dor, mas Deus continuou presente e o Em Efésios 4:26 também fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. A Bíblia, ela reconhece a raiva, mas encoraja a busca pela cura e a reconciliação, e assim é também nesse processo da raiva. O terceiro, que é a barganha, nessa fase, a pessoa, ela tende a fazer acordos com Deus, ela tenta fazer acordos com Deus, prometendo mudanças ou obras em troca de alívio e sofrimento, porque o processo do luto, ele é esse processo também de sofrimento e dor, e também de cura, Essa barganha também significa que a pessoa, ela tenta evitar a dor da perda. Essa fase, ela revela a luta entre a aceitação, da soberania de Deus e o desejo humano de controlar a situação. Agora, com base na Bíblia, lá em 2 Samuel, vou ler para vocês, do 12, do 16 ao 23, fala: Davi orou e jejuou para que seu filho doente fosse curado, mas quando a criança morreu, ele aceitou a soberania de Deus, dizendo: eu irei para ele, mas ele não voltará para mim. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, também fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Deus, ele nos convida a confiar na sua vontade, mesmo quando nós não entendemos, No caso ali, Davi, ele aceitou a vontade de Deus e ele entendeu que não adiantaria nada ele ficar de jejum, ele fazer protesto e nada, porque isso não ia adiantar de nada, e ele tinha certeza, ele confiava naquilo que Deus sempre deixou bem claro, que ele se reencontraria com seu filho na eternidade. E agora o quarto, que é a depressão. A fase da depressão, ela envolve tristeza. Uma profunda desolação, quando a pessoa começa a confrontar a realidade da perda. Nesse momento, muitas pessoas buscam em Deus, em oração, e derramam suas almas diante dele, certo? Lá em Salmo 42, do 11, fala que: por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Em Isaías 41:10 também fala: não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, mesmo em nossa tristeza, Deus promete o seu consolo e Ele nos consola, mesmo em meio a toda essa dor. E chegamos no quinto ponto, que é a aceitação. A aceitação, ela não significa a ausência da dor. Jamais. Mas sim uma entrega à vontade de Deus, confiando em sua soberania e no conforto de suas promessas. Num contexto cristão, a aceitação pode ser mais fácil quando se acredita na vida eterna e no consolo que Cristo traz. Então, quem tem o conhecimento daquilo que Deus vai fazer, lá na frente, na eternidade, nós temos um fácil entendimento de que nós iremos nos reencontrar na vida eterna. E eu quero deixar passagens bíblicas aqui sobre Filipenses 4:7, que fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. A aceitação traz uma paz que só Deus pode nos conceder. Em 2 Coríntios, do capítulo 1, versículo 3 ao 4, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. Deus é a fonte de conforto nas fases finais do luto. Ele sempre é, não só nas finais, mas em todas as fases. Ele é o nosso conforto. Eu quero ajudar vocês a compreender que o luto é um processo natural. As fases do luto, elas são um processo natural, mas que a esperança em Cristo traz alívio. Jesus, ele prometeu estar conosco mesmo em meio às nossas tribulações, certo? E o Espírito Santo é o Consolador, que nos ajuda a passar por todas essas fases. A fé na vida eterna também permite que nós possamos encontrar a paz em meio à dor, sabendo que a separação é temporária. Para aqueles que creem na vida eterna, nós sabemos que essa separação é por um tempo. Nós vamos nos reencontrar na vida eterna. E o que eu queria deixar para vocês é isso, as fases, e com um embasamento na Bíblia. Porque assim, eu creio que muitos, nessa fase do luto, da perca, a gente procura um escape. E que esse escape seja Jesus na sua vida, que seja, sabe, o Espírito Santo dele, Consolador, te consolando. Porque não existem palavras. Eu posso estar aqui falando sobre as fases, tentando mostrar algo, mas somente você vai poder fazer isso por você mesmo e entender o que Deus quer fazer.